Felipe Gamba. 12:04 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, André Silva, depois daquele jogo eletrizante ontem no Beira-Rio. 3 para o Inter, 3 para o São Paulo, André. Bom, agora, Gamba, foco já está a partir da tarde com Inter e Palmeiras, jogo do próximo domingo lá em São Paulo, no Allianz Parque. E claro, para este jogo, Mano Menezes seguirá tendo desfalques e vai ter outros 2 problemas acrescidos, que são as saídas dos seus laterais, até então titulares, pela ausência dos anteriores que estão no departamento médico ainda. Heitor está indo para a Bélgica hoje e Moisés já se despediu ontem também. Seu destino é o futebol da Rússia. Mercado deve atuar na direita e na esquerda a tendência de Tauan Lara ser o titular até a volta de René. Qual foi a tua interpretação, André, da entrevista coletiva do Mano Menezes sobre aquilo que aconteceu ontem à noite no Beira-Rio? Eu, por exemplo, achei uma leitura bem realista do Mano, né? Eu também, mas acho que e tem uma frase dele que ele fala de perder os 2 pontos, né? E foi isso, né, Gama? Porque tu não pode estar 3 vezes à frente do placar. Tudo bem, meu adversário é grande, é o São Paulo, poderia ser o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio, enfim, mas tu não pode estar 3 vezes à frente no placar e ceder o empate em 3 O Guerrinha tem uma frase, né? Como é que foi o jogo? Fiz 3 gols no São Paulo. Como é que terminou? 3-3. Tá errado. Tanto que eu tá errado, olhar tá aqui, errado. ó, aqui, ó, eu pensei frases do Mano, tá? Ele disse assim: deixou escapar 3 vezes a vitória. É isso. Essa é uma das frases dele. Aí um outro momento que ele diz assim, se pergunta a ele se vai ter cobrança, e aí ele exime o ataque. Ele diz assim: se for cobrar, é mais da defesa. Mas o ataque funcionou. O problema ontem apareceu na defesa. Até porque tu fazer 3 gols num adversário... O Inter fez 3 no Flamengo, por exemplo. Só tomou 1. Tá, é grande diferença. É claro que essa análise que a gente faz aqui é na ótica do Internacional, que enfrentou um São Paulo com 12, 13 desfalques, né? Um São Paulo com um goleiro que falhou nos 3 gols. Um pênalti, e aí, detalhe, aqui, ó, mais do que disse o Mano, tá? Sobre o primeiro gol do Mano, foi de um arremesso lateral. Estávamos mal posicionados, a marcação foi errada. E tem crédito, Mano, para falar do sistema defensivo, porque foi o primeiro setor que ele ajustou no Internacional, foi o setor defensivo. Aí do segundo gol ele diz: perdemos a bola na transição ofensiva, tomamos um contra-ataque do contra-ataque, estávamos de novo mal posicionados, até porque o time estava saindo. E do terceiro gol ele elogia o posicionamento do Luciano, que é um jogador inteligente, mas diz: o Luciano percebeu a forma como estavam os nossos marcadores e se desvencilhou facilmente da marcação para fazer o gol de cabeça. Também tem uma crítica de posicionamento, até porque, e aí é um outro detalhe, né? Os 3 gols do São Paulo foram marcados de dentro da área. Dentro da área, e isso chama a atenção, né? Isso chama a atenção justamente em um setor que o Internacional tinha ajustado. E aí enfrenta um São Paulo desfalcado e acaba apresentando esses problemas, porque é evidente que a análise do torcedor e também do próprio Mano com essas frases é de frustração. Olha, o time ficou 3 vezes à frente do placar e cedeu o empate para o São Paulo. Final das contas, André, 2 pontos perdidos no Beira-Rio. Exatamente. 2 pontos perdidos. E aí a gente olha para a classificação do Campeonato Brasileiro. Hoje o Inter tem 30. O Internacional estaria com os 32 que o Corinthians tem hoje. Não, e um detalhe, né? O Corinthians ganhou, o Palmeiras joga hoje, tendência de... América Mineiro, tendência que ganhe. De que vença. Atlético Mineiro pega o Cuiabá, tendência que ganhe. E acho que tem um jogo a menos aí nessa lista ainda, ou já tá nesse momento igual? Atlético e Palmeiras com jogo a menos e vão jogar hoje. Tá, e aí fica todo mundo com 18. E aí tem um outro detalhe, o Flamengo, que ontem já estreou o Everton, ganhou e já... Só olhar a pontuação, o Flamengo tá chegando. O Flamengo tá 3 pontos atrás do Inter. O Flamengo naturalmente, André, vai passar o Internacional. Sabe? Então, há essa preocupação porque ter os 2 pontos de ontem, né, não só daria uma melhor posição de tabela, mas construiriam algo mais dentro desta campanha do Inter. É a velha frase do trocar pontos com o grande. Porque agora tu vai ao Morumbi no segundo turno. E tem outra, né, André? Vamos pegar esses jogos do Internacional. A sequência pesada do Internacional. São Paulo em casa era para vencer um São Paulo na condição que se apresentou. Porque domingo é o Palmeiras. E na abertura do retorno é o Atlético Mineiro. Mas é no Beira-Rio. Bom, contra o São Paulo com 12 desfalques, não ganhou. E tem um outro jogo que é do começo ainda da trajetória do Mano, que também é contra um grande, e que acontece algo mais ou menos parecido, 2-2 com o Corinthians. É bem parecido. 2-2 com o Corinthians. É bem parecido. Deixa escapar a vitória também. E André, não vamos longe. Em quais circunstâncias
que o Inter perde pro Botafogo no Beira-Rio, André? Não. A derrota pro Botafogo ela é inexplicável. É só olhar o que o Botafogo tá fazendo no Eu tô te campeonato. dando aí 5 pontos. Tá. Os 2 do São Paulo e os 3 do Botafogo. 5 pontos. Em casa. Em casa. Ontem até o Mano foi questionado sobre a questão de campanha, né, dentro e fora do Beira-Rio. Nesse Campeonato Brasileiro, o Inter tem a campanha em casa, de 4 vitórias, 4 empates e só uma derrota, que é esta para o Botafogo. E fora tem 3 vitórias, 5 empates e uma derrota. E aí tem um detalhe, Gamba, que chama muita atenção. O Inter é, depois do São Paulo, o segundo time que mais empatou no campeonato. São 9 empates do Inter em 18 rodadas, ou seja, metade das rodadas, e o São Paulo empatou 10 jogos. Se enfrentaram os que mais empatam aquela no campeonato. sequência de invencibilidade tinha muito empate no Internacional. Muito empate. Muito empate. E isso pesa, né? Porque daqui a pouquinho são 2 pontinhos, tu pega aí 2 empates desses que tu troca por uma vitória, é isso? tu já muda. E aí eu estava fazendo aqui, André, com o Macedo, uma análise da classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento. Bom, o Inter é o 6º colocado. O Palmeiras vai lutar pelo título, tá? O Palmeiras vai lutar pelo título, a tendência é que hoje vença o América Mineiro, vai pros 36 pontos. Palmeiras que em casa não tá tão bem assim no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras perdeu 2 já em casa, perdeu pro Ceará na abertura, 3-2, né, se não me engano, e recentemente perdeu pro Atlético Paranaense. 3-2. Aí vamos lá. Corinthians, com o que se reforçou, tem um campeonato de regularidade, o primeiro turno todo ele sempre teve ali. E ontem o Yuri Alberto estreou participando do gol. E que reforço. Do primeiro gol. Fluminense para mim é uma surpresa, com o Fernando Diniz, 3º colocado hoje. Eu vi parte do jogo antes, porque começou mais cedo, eu consegui ver um pedaço do Fluminense até ver a hora. Até começou o Inter, fui ver o jogo do Inter, né? Mas fez um bom jogo contra o Goiás, dentro das circunstâncias. Aí a gente pega o Atlético Paranaense do Filipão, que também é uma surpresa, a 4ª colocação, mas está vivo nas 3 competições. Baita de uma campanha, né? E ontem estreou o Fernandinho, quer dizer, vai fazer campanha. Que deu passe para gol também do 4. E aí a gente chega no Galo e no Flamengo, que são times que vão lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então não tem nada de absurdo na colocação do Inter nesse momento. Eu vi, depois do Inter, eu vi com atenção todo o Flamengo. Flamengo e Juventude. Foi 4 e poderia ter sido mais? Não, poderia ter sido 8. O primeiro tempo se vira 5 ou 6. Podia ter sido 8 no primeiro tempo. Foi um absurdo o jogo. O primeiro tempo, os primeiros 15 minutos do jogo, parecia que o Flamengo jogava sozinho em campo. Eu queria fazer uma vírgula do Fluminense nessa avaliação que está correta. Assim, não tem um candidato a título formado, nem o Palmeiras, em função das competições, o calendário espremido em ano de Copa do Mundo. Imagina, a Copa em novembro, 21 de novembro. O Fluminense, ele começou a tomar gol demais. Ontem ele virou em cima do Goiás, mas ele já tomou gol com o Palmeiras, contra o São Paulo, gols além da conta, quer dizer... É que o Fluminense acho que é o que está no lugar errado, né? Quer dizer, aquela ideia que é ótima do... O Flamengo também está no lugar errado, o Flamengo está atrás. Ele vai ter que corrigir isso. A leitura do Diogo. Senão é o problema do Diniz, aquele. Né? Dos 7 primeiros do Brasileiro, o Fluminense é o que tem a defesa mais vazada. É um problema que ele vai ter que corrigir. Aliás, esse é o problema, que se ele corrigir, ele vira um treinador de ponta, porque ele consegue fazer os times rapidamente construir e fazer muito gol. E por outro lado, ele acaba sofrendo. Por outro lado, ele tem o segundo melhor ataque desses 7 primeiros. Continua sendo o Diniz. O Diniz. É a ideia do Guerrinha, com o talento do Guerrinha, né? Tá bem, ele fez... ele conseguiu virar ontem lá na Serrinha, mas ele não vai fazer 2 gols e conseguir virada de 3-2 sempre. Né? Nem sempre vai ser o Goiás, né? E nem sempre vai ser o Goiás. Quando é o São Paulo já não ganha. Rodrigo Oliveira, o principal destaque do Grêmio. Eu diria que a principal atenção do Grêmio nesse momento está voltada para o bid, Rodrigo Oliveira. Gamba, está tudo encaminhado para Lucas Leiva fazer a sua reestreia com a camisa do Grêmio no sábado contra a Ponte Preta. A situação é a seguinte: o Grêmio trocou documentos com a Federação Italiana nesta madrugada, horário de Brasília, primeiras horas da manhã em Roma, e a Federação Italiana já enviou o Certificado Internacional de Transferências para a CBF. Este documento, que é o mais importante, já está com a CBF. Falta só a CBF examinar o contrato, ver que está tudo certo, e se isso ocorreu, que é a grande tendência, o nome do Lucas Leiva sai no bid da CBF à tarde. O Tassiano já teve o seu nome publicado no bid nesta manhã, e o Guilherme terá o seu nome publicado à tarde, assim como o Lucas Leiva. Só que o Tassiano e o Guilherme ficam no banco. Eu estou dando mais ênfase ao Lucas Leiva, porque ele será titular e porque é a grande expectativa e esperança do torcedor. Mas o planejamento do Grêmio é que o Lucas Leiva comece como titular, Gamba. E a situação regularizada hoje, Diogo Olivier, tem um elemento fundamental na presença do torcedor sábado, né? Ontem eu falava aqui com o André, um Lucas Leiva titular contra a Ponte Preta, bid regularizado,
10 mil torcedores a mais, pelo menos na Arena. Até para subsidiar a análise do Diogo, a previsão oficial da Arena hoje é de 33 mil torcedores. Porque o noticiário aponta que não está certo, que o Lucas Leiva vai estrear. Hoje, saindo no bid, Lucas Leiva titular... 40, tu acha? 4h30, gente, sábado. Abertura do retorno. Depois o torcedor do Grêmio ouviu o que disse o Rodrigo, os caras já estão indo pro terminal lá, dar um F5, já começar a ver lá para garantir o seu ingresso, aí depois compra. É que não é só o Lucas Leiva, né? O só aí no caso é uma força de expressão, né? O Lucas Leiva é muito. Mas é que o turno termina com uma fotografia completamente diferente do começo, né? Começa com o Grêmio somando ponto, não jogou nada contra o Brusque, embora eu tire, porque aquele gramado é impraticável. Mas um Grêmio que vem somando mais pontos que os seus adversários. Os times da frente estão todos patinando. Até o Cruzeiro. Inclusive o Cruzeiro. Inclusive dos últimos 3 jogos, o Cruzeiro ganhou 1. Ele perdeu 1 e empatou 2. Bahia oscilando. O Sport se meteu numa confusão aí que eu não imaginava que fosse se meter. Está atrás do Tombense, inclusive. Então, o cenário é muito positivo para o Grêmio. O Grêmio está com uma pontuação de vice-líder, o que é o que se imaginava desde o começo. Aí tu soma. Time crescendo, tabela interessante, folgado no G4, Lucas Leiva para estrear. Bom, aí tu tem um cenário para 40 mil pessoas. É aquilo, né, Rodrigo? Tem tudo para ser um retorno de muito mais tranquilidade do que foi o primeiro turno, onde o Grêmio sofreu demais. Vamos pegar a Ponte Preta, Grêmio estreia contra a Ponte Preta, lá em Campinas, jogo, empata. Lucas Silva perde pênalti. Aí vem pro segundo jogo, Arena, Chapecoense, perde. Esses pontos o Grêmio precisa recuperar. Gamba, a retomada da boa pontuação, da boa campanha do Grêmio na Série B, ela começa na volta do Kahneman de lesão. Claro que o Kahneman depois se machucou, mas é fato que o Kahneman voltou, a avaliação que se fez é que o Kahneman devolveu o espírito de luta, de aguerrimento e de liderança ao time. E o Grêmio acredita que o Lucas Leiva pode ter esse efeito também. E a minha curiosidade, Gamba, é quem sai para a entrada do Lucas Leiva. Eu tenho uma aposta. Acho que o mais provável é que saia o Vila Sante. Tô contigo nessa. Com o Lucas Leiva compondo a dupla de volantes ao lado do Bitelo. Eu só boto um asterisco, porque o Campas foi mal contra o Brusque, vem oscilando já há algum tempo, e o Roger já disse que para ele o Bitelo é meia. Lembra quando ele jogava com Thiago Santos, Vila Sante e Bitelo? Uma vez algum colega perguntou para o Roger: você vem jogando com 3 volantes. E o Roger disse: como 3 volantes? O Bitelo é meia. Vou ter que dar a 10 do Bitelo para vocês pararem de chamar ele de volante. Não pode o Bitelo ser meia e o Lucas Leiva jogar ao lado do Vila Sante? Diogo, na gestão Roger Machado, quem é o grande acerto do Roger? Bitelo. Bitelo. Desde o começo, né? Desde o começo. Bitelo. Eu não vejo como o Bitelo sair do time do Grêmio nesse momento. Não sai do time, isso não tem nenhuma dúvida. Zero dúvida mesmo. Ele não sai do time. Essa possibilidade não é maluca, não é absurda. Mas aí não entra Tassiano. Não, aí não entra Tassiano. O que eu acho assim? Se tu tirar o Lucas Leiva, Vila Sante e Bitelo. Bitelo, sem Tassiano. Isso. Se tu somar Lucas Leiva e Vila Sante, são 2 jogadores muito parecidos, né? De característica parecida, mas o Lucas Leiva é mais jogador, tem mais trajetória, nem se discute, né? Não é nenhum absurdo o Vila Sante ser banco do Lucas Leiva. O problema é que o Bitelo mais adiantado, para tentar acomodar jogadores que estão num bom momento, tu tira a infiltração do Bitelo. No jogo contra o Brusque, por exemplo, como é que ele faz o gol? Recua o Biel e ele infiltra e entra. No primeiro tempo a mesma coisa, só que daí era do outro lado com o Ferreira. O Ferreira recua como um meia entre os volantes e infiltra o Bitelo. Se ele jogar mais adiantado, Rodrigo, ele perde essa característica, né? Que é uma característica importante. Quer dizer, ele está sendo mais, entre aspas, né? Meia naquela ideia do cara que entra na área do que talvez se ele ficasse E ali. a leitura que eu faço, Diogo... Eu acho que vai ser Tassiano mesmo de meia central. É isso, o Grêmio busca o Tassiano para isso. É isso. É para isso. Eu acho que vai ficar assim, ó, Rodrigo. Olha só, vê se tu concorda com as tuas apurações precisas, como sempre. Vai ser Lucas Leiva, Bitelo. Aí vai ser Biel / Guilherme, quem tiver melhor, porque o Guilherme é ponteiro mesmo, né? Do outro lado, Ferreira, o Tassiano como meia central, o Diego Souza. Eu acho que são 2 projeções. Ao longo do retorno, eu acho que tanto o Tassiano como o Guilherme vão ser titulares. Mas para o jogo contra a Ponte Preta, especificamente, Tassiano e Guilherme começam no banco, porque o Roger disse que iria colocar aos poucos, gestão de grupo, absolutamente questão de adaptação. E ele nem vai colocar 3 sem ritmo num jogo só. O Lucas Leiva é o Lucas Leiva. É isso.
Muito bem, gente. Esportes ao meio-dia, no ar, aqui na Gaúcha, com a direção da Valéria Possamay, com a equipe técnica do Ronaldo Fagundes, do Paulo Fernando Rodrigues, do Augusto Silveira, do Moa Vécia, do Rudinei August e do Douglas Weber. André Silva, qual será o próximo assunto de internacional, André? As laterais e a zaga para domingo no Allianz Parque. Bom assunto. Qual será o próximo assunto de Grêmio, Rodrigo? Os reforços que Roger terá do departamento médico nas próximas rodadas, mais especificamente Breno, Edilson e Kahneman. Intervalo e já voltamos. Volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais, oportunidades incríveis para você garantir as melhores ferramentas e facilitar ainda mais o seu trabalho. Prosalto, sempre o melhor negócio, tem a linha S10 Diesel e Trailblazer à pronta entrega, com uma super negociação e IPI reduzido, lojas em Canoas, Viamão e Gravataí, ou acessando prosalto.com.br, promoção Todos na Torcida Unicred Visa, saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Superaço, há 10 anos, levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul. Com produtos 100% nacionais e certificados, a Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos parceiros. Acesse superaço-rs.com.br e Betson, patrocinadora oficial da Conmebol Copa América Feminina 2022 te joga. Deixa eu fazer uma saudação especial para um novo patrocinador de esportes ao meio-dia, Aluita Alumínios. Pensou em perfis e acessórios de alumínio? Aluita, há 20 anos, construindo ao seu lado. AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. Então aqui meu abraço ao pessoal da Aluita Alumínios, que a partir de hoje se soma à equipe de patrocinadores de esportes ao meio-dia. André Silva, dúvidas do Internacional nas laterais e na zaga, André? Isso, especialmente nas laterais. Bom, a direita deve ser do mercado sem o Heitor. O Mano já disse ontem que precisa pra imediatamente contratar alguém e chegou a citar que na base, neste momento, não tem ninguém que possa ser utilizado de imediato. Que letrinha aí, André? Já deu uma dica aí. Lateral esquerda. Vamos contratar. Lateral esquerda sem o Moisés e com o René ainda no departamento médico. As opções são o Tauan Lara, que ontem já entrou, e o Paulo Vitor deve ser o Tauan Lara. Então o mercado de um lado, Tauan Lara de outro. Na zaga, eu só deixo uma dúvida, eu acho que vai jogar o Moledo com o Vitão, tá? Mesmo o gramado sintético. E pois é, exatamente, porque ele falou lá no isso, Paraná era um argumento. Isso, né? e quando eu tava em Fortaleza no jogo do empate com o Ceará, o Mano disse que não dava pra dar muita sequência pro Moledo, tinha questão do joelho, enfim. Mas agora é o momento da necessidade, tem esse detalhe, né? Porque só tem o Kaique Rocha para colocar também. Porque o Inter nesse momento está com problemas, está com dificuldades em função das lesões do Bustos e do René, né? E das saídas dos outros dois laterais. Ele poderia jogar do lado direito da zaga, que eu acho que é onde ele rende muito mais do que do lado esquerdo. E aí eu vou colocar outras duas, que é pro Diogo, aproveitando a coletiva do Mano ontem. Ele elogiou demais o Johnny, que entrou bem no segundo tempo, de novo apareceu na área. Não sei se o Maurício, que foi mal e deu lugar pro Johnny ontem no jogo, até por ser um jogo fora de casa, se o Maurício não vai perder essa vaga pro Johnny. Ainda não tem Alan Patrick, ainda não tem Tyson, que estão no DM. E lá na frente, perguntado ontem sobre ter Wanderson com Pedro Henrique, Mano Menezes citou o Palmeiras como exemplo, dizendo que o Palmeiras não usa um 9, que o Palmeiras usa Dudu e Rony. Mas ele quer um 9, né? Não, tanto que na coletiva de novo disse. Não, tanto que ele chegou a dizer, mesmo tendo o Wesley, eu precisava de um 9. Mas como ele ainda não tem o 9, daqui a pouco não dá para descartar um Wanderson e Pedro Henrique para apostar uma velocidade. Não é o ideal, mas ele vai tentar achar uma alternativa. E ele elogiou de novo a atuação do alemão, que foi boa, cruzou bola para gol, cavou pênalti, tudo. Mas eu não descartaria nem... Até porque o treino só começa... Hoje tem representação e o treino é amanhã antes da viagem. Eu não descartaria, Gamba, nem o Johnny, nem uma possibilidade desses dois na frente, Pedro Henrique com o Wanderson. E aí, Diogo? Sabe por que não é absurdo? Primeiro, em função das emergências do Inter, como disse o André. E segundo, porque muito provavelmente, mas muito, ou melhor, fará. O jogo do Inter contra o Palmeiras será muito mais de contra-ataque. Muito mais. O Inter vai valorizar. Até porque sem o Alan Patrick, essa característica do Inter de um time de transição, ela se reforça. Quando tem o Alan Patrick, o Inter por momentos consegue cadenciar jogo, propor mais, valorizar mais a posta da bola, porque é a cara do Alan Patrick. Ele leva o time a fazer isso. Sem Alan Patrick, jogando fora, com desfalques. E aí o Inter vai ser um time mais de contra-ataque. Aí você fecha e tem Pedro Henrique e Wanderson. E eu acrescentaria o ingresso do Johnny aí, Diogo, por um outro detalhe. Proteger essas duas laterais. O mercado até é experiente ali, já jogou até na seleção. Proteger o Tauan. Mas
tem que proteger o menino garoto, do lado lá, né? Porque olha só, o problema central do Inter ontem, pelo menos, né? Eu acabei chegando aqui depois, porque eu fui meio box to box, né? Tava em casa lá no Redação Sport TV, vim aqui pro estúdio, box to box, rapidamente. O problema estava na marcação no meio campo, porque o Inter joga a rigor, assim, independentemente do desenho tático, da numeralha, enfim. O Inter tem o Gabriel, que é um jogador mais postado à frente da zaga, e ele tem Depena pela esquerda e Edenilson pela direita, que fazem o vai e vem, box to box, são meio campistas. Essa marcação, os dois para construir estão muito bem. Sim. O Depena mete a bola pro alemão, para um dos gols do Inter. O Edenilson tá lá dentro da área. Mas eles estão marcando menos. O meio campo do Inter está marcando pouco. É a ideia do Guerrinha, genial, como é sempre o Guerrinha. E ontem a bola... 3 gols em casa no São Paulo, quanto é que foi? 3-3? Não pode. Claro. E aí um detalhe, Gamba e Diogo, que é o seguinte, e até por isso que ele tira o Maurício no intervalo. A bola não passou pelo Maurício. Não. Ela não passou pelo Maurício. Não, ele tira para se defender melhor. Porque eu digo, ela não passou pelos pés, porque pelo Maurício ela passou, não ficou nele. Eu até acho que o Inter nem conseguiu tanto assim com o Johnny, porque daí ele perde a saída de bola do Edenilson, que sai melhor com o campo de frente, e fica um time mais travado, e o Edenilson bem mais adiantado, quase como meia central, ficou meio travado ali de costas. Verdade. Mas o problema do Inter é isso, ele está marcando menos no meio campo. Rodrigo Oliveira, departamento médico do Grêmio, a situação, Rodrigo. Para o jogo contra a equipe da Ponte Preta no sábado, a principal dúvida é o lateral esquerdo Nicolas, que teve um quadro de gastroenterite. A maior possibilidade é que ele volte. Se não tiver condições, segue o Diogo Barbosa. O lateral Edilson e o atacante Elkson ficam à disposição para o jogo contra a Chapecoense na terça-feira. É a tendência, os dois inicialmente no banco. Estou desconfiado que o Edilson vai ficar no banco de forma definitiva, tá? Que o Rodrigo Ferreira vai se manter como titular. O goleiro Breno volta no dia 5 de agosto contra o Guarani. E o Kahneman é o que tem a situação mais complicada. Deve voltar só na segunda quinzena de agosto. Valéria Possamay, lembrando que a dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia tem o patrocínio de quem, Valéria? Ferramentas de Tools, na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br. Intervalo comercial e a gente já volta com Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha. Esportes ao meio-dia aqui na Gaúcha, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com o placar gaúcha aqui em Esportes ao meio-dia. Ontem, vitória do Flamengo 4-0 sobre o Juventude, falamos há pouco, né? Foi 4, poderia ter sido muito mais. Que grande atuação do cidadão Pedro, hein? Aliás, já estava acompanhando o senhor Diogo Olivier, comentários na imprensa do centro do país. Será que o Pedro não merece ser chamado pelo Tite para a Copa do Mundo? E deu beijo no Gabigol, foi substituto de ser o brabo. É que o Gabigol, ele não... Ele não tinha feito dele, Ele é um baita jogador, mas ele não é o Ibrahimovic na grande fase da carreira dele, Ele foi pra Europa, foi um fracasso na Europa, ele teve chance na seleção, foi medíocre na seleção, essa que é a verdade, e outros jogadores vão tomando lugar. Eu acho que vai valer pro Pedro o que vale para os outros jogadores, quer dizer, ele não entrou até agora... do meio pra frente, Concordo. O Mano tem opções, até o Matheus Cunha tá lá. Veiga não vai, Hulk não vai e o Pedro também não vai. Agora, pro próximo ciclo, o Pedro é um belo centroavante. Certeza e o Mano gosta dele, ele só não teve como convocá-lo, porque ele virou reserva, ele se lesionou, mas o Mano gosta muito, o Tite, obrigado André, o Tite gosta muito do Pedro, acho que o Mano também gosta, né, porque todo mundo gosta de todo mundo gosta. Já pensou se o Inter... O Mano quer um 9, imagina dar o Pedro pra ele. O Pedro aqui pra ti. Corinthians 3, Curitiba 1, Yuri Alberto fez a sua estreia com grande participação, Goiás 2, Fluminense 3, Atlético Paranaense com a estreia do Fernandinho fez 4-1 no Atlético Goianiense, Bragantino 2, Fortaleza 1, Santos 2, Botafogo 0. Bid. Opa. Lucas Pessini Leiva, número de contrato tal, contrato definitivo, data de início tal, Lucas Leiva está no bid, está pronto para estrear pelo Grêmio no sábado contra a Ponte. Podem atualizar as projeções final de público na Arena, 40 mil torcedores sábado contra a Ponte Preta, abertura do retorno. Lucas Leiva está no bid e começa como titular. Quem estava esperando essa notícia para decidir se compra o ingresso, se joga, se vai ao jogo ou não,
pode ir pro site que vai ter Lucas Leiva na Arena. Quinta-feira, 21 de julho, pode se programar, ir para a Arena sábado para assistir Lucas Leiva como titular na partida contra a Ponte Preta. Lembrando, Valéria Possamay, que o Placar Gaúcho aqui em Esportes ao meio-dia tem o patrocínio de quem? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Redmac, materiais de construção, agente de casa, aqui que destaque no Twitter, Valéria. Paulo Guerreiro, Gamba, o novo atacante do Avaí, peruano de 38 anos, que foi anunciado de forma oficial, passou por exames médicos, ele que já está treinando, hoje pela manhã fez a sua primeira atividade, ainda exercícios físicos, e agora também se aguarda pela regularização do Paulo Guerreiro no BID. Ele que atuou pela última vez no dia 2 de outubro do ano passado, quando jogou por 8 minutos na derrota por 1-0 do Inter para o Atlético Mineiro. Muito bem. O Avaí, portanto, nesse momento, vamos lá, me ajuda aqui, André Silva, tem Bressan, Cortez, Potker, Jean-Pierre e Guerreiro. E Paulo Guerreiro. É o Jean-Pierre de garçom e o Potker e o Guerreiro metendo pra dentro. Finalizando. Fala, Rodrigo Oliveira. O Guilherme também saiu no BID. Também no BID. Tem mais um Desculpa, Rodrigo. Tem mais um reforço que o Avaí anunciou ontem, Natanael na lateral esquerda. Intervalo e já voltamos. São meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson, hora de opinião. Comentário de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui, Valéria Possamay para... Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros, e Dr. Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho. Acesse leonardolondeiro.com.br. Alô, Pedro! Pois, Felipe Gamba, se fala muito em centroavante para o Internacional, mas parece que o problema não está no centroavante, o problema está muito mais na defesa, que ontem permitiu 3 gols do time reserva do São Paulo e poderia ter tomado mais 2, pelo menos, uma bola no poste e depois numa defesa mano a mano do goleiro Daniel com o atacante da equipe do São Paulo. O Internacional perdeu a grande oportunidade de fazer 3 pontos, porque foi o melhor São Paulo para ser enfrentado. Claro que continua sendo São Paulo, continua tendo muitas virtudes. Rogério Ceni parece que está fazendo um trabalho espetacular no time de São Paulo, tudo indica que sim, mas o Inter tinha que ter ganho, porque agora tem Palmeiras e tem Atlético. Aí eu vi vocês falando no programa, e eu já tenho a minha opinião, sabe, Gamba? Tem que dar para aquele português lá, o Abel, tá? O veneno que ele usa com os outros. Uma baita de uma retranca e dá um bico para frente, e aí quem é que chega? Pelo lado direito chega o Pedro Henrique, pelo lado esquerdo chega o Wanderson. E aí o Inter constrói contra-ataques pela velocidade dos dois. É como ele faz com aqueles 2 baixinhos lá que ele tem lá no Allianz Parque. Ele retranca o time dele, joga uma bomba para frente e os baixinhos saem voando um para cada lado e ele acaba ganhando muitas partidas assim. Então, o esquema de jogo, pro meu gosto, está pronto. Mano Menezes, não é problema de centroavante, o Inter tem problema de zagueiros e mais. Agora precisa de laterais, né? Porque o Internacional vendeu 2, eles são contestados, mas é o que tinha. Sabe o que tem agora? Só um de cada lado. Não dá, né? É pouco. Então, o Inter tem que sair à compra agora de laterais. É o que está faltando mesmo no Internacional. E sobre o centroavante, quero dizer o seguinte, o alemão melhora a cada jogo. Ontem ele tem uma assistência perfeita e tem um pênalti cavado. Ou seja, ele fez a sua tarefa de centroavante, não fez o gol, mas nem precisava. Ele fez tanta coisa importante, né, Felipe Gamba, que ajudou o Internacional a fazer 3 gols. Problema do Inter ontem esteve na defesa. Felipe Gamba, eu volto daqui a pouco no Esportes ao meio-dia. Tchau pra ti. Tchau, valeu, Pedro. Vamos falar de Copa do Mundo. Eduardo Gabardo tá aqui no Esportes ao meio-dia. Destaque de Copa, Gabardo. Ô, Gamba, deixa eu falar e atualizar a situação de alguns jogadores estrelas do futebol mundial que ainda estão procurando o clube antes da Copa do Mundo do Catar. Luizito Soares. A última informação, e é uma campanha no Uruguai, é para a volta dele ao Nacional. Seria a volta para casa, né? Ele tem propostas da Europa, mas no Uruguai está se considerando fortemente a possibilidade do Luizito Soares voltar a jogar no Nacional. E aí ele entraria no caminho do Inter na Copa Sul-Americana. Pode ter um eventual confronto na final da Copa Sul-Americana entre Inter e Nacional, se os dois chegarem lá. Cavani, neste momento, o destino mais próximo do Cavani é o Villarreal, da Espanha, que foi semifinalista da última Champions League e é treinado pelo Unai Emery, que trabalhou com o Cavani no Paris Saint-Germain. Cristiano Ronaldo vai completar 38 anos. Não vai ficar no Manchester United. O nome dele foi ligado a clubes como o Real Madrid, que descartou a possibilidade dele voltar para lá, Bayern de Munique, que também descartou a possibilidade, ou seja, parece que o mercado está se fechando para o Cristiano Ronaldo em grandes clubes do futebol mundial.
Onde será, Gamba, que estas 3 estrelas vão jogar antes da Copa do Mundo no Catar? Boletim de Copa para Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com para ser oficial da Green Valley Gramado, a festa mais esperada do inverno. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. E Bela Vista Puro Malte, sabor inconfundível. Bela Vista, todo mundo tem que provar. Obrigado, Eduardo Gabardo. Uma última informação aqui, Rodrigo Oliveira. Há pouco a gente estava falando de lateral direito no Grêmio, né? O Santos negocia a contratação do lateral direito Mário Fernandes, brasileiro naturalizado russo. Lisca já assumiu como novo técnico do Santos e o Mário Fernandes pode ser o seu primeiro reforço. Nome que já esteve na pretensão do Grêmio há algumas semanas, mas acabou não tendo acerto. Muito bem. Esportes ao meio-dia vai ficando por aqui. Vem aí o correspondente, logo depois tem o Sala de Redação. Ótima tarde de quinta-feira para todo mundo. Tchau.